O Mistério de Belicena Vilca. Livro 2. A Carta de Belicena Vilca. 50º dia. Saudações, guerreiros hiperbóreos. Aqui é Lúcifer, Max Lúcifer. Vamos para mais um dia fascinante da Carta de Belicena Vilca, do livro O Mistério de Belicena Vilca. Hoje, vamos explorar o 50º dia da carta. Prepare-se para uma jornada profunda. Não apenas ouça, mas sinta com o espírito. Antes de prosseguir, convido você a se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Milhares já acompanham esta jornada e sua participação é essencial. Deixe seu like, seu comentário para ajudar no engajamento e compartilhe para espalhar o desvendar deste mistério pelo mundo. Inscreva-se agora para não perder nenhuma revelação importante. Vamos lá. A torre em questão consistia em um recinto quadrado, construído com sólidos blocos de granito, cujos 4 ângulos estavam perfeitamente alinhados com os pontos cardeais. Havia-se feito retirar todo o mobiliário, à exceção de 3 largos bancos sem encosto, nos quais se sentaram os homens de pedra. A única vela de um candelabro de parede iluminava tenuamente o ângulo oeste. Frente a esse canto, no solo, o noio depositou a diminuta coluna de rocha. Depois de orientá-la, convenientemente, uniu-se aos homens de pedra. Foi colocada a pedra de forma semelhante a como a encontrei na caverna secreta, disse. Agora só nos resta aguardar e observar. No início, ninguém notou nada porque o fenômeno foi se produzindo muito lentamente. Mas, num dado momento, sem que os homens de pedra pudessem determinar quando, o vértice do canto pareceu estranhamente brilhante. Então, todos viram uma linha vertical de luz branca, onde os 2 planos da parede se uniam num ângulo reto. Aquela luminosidade cobria completamente o vértice e causava a sensação de surgir de uma delgada fenda, como se as paredes estivessem separadas por uma fresta infinitesimal, uma janela para o outro mundo. Mas o vértice de luz era o que se via em relação às paredes da torre, porque se alinhasse o vértice com a pedra, a imagem mudaria subitamente e o fenômeno adquiria seu mais curioso caráter. Observando deste modo, a pedra parecia estranhamente incrustada no ângulo reto, mas essa visão durava somente um momento, pois em seguida o ângulo avançava adiante e a pedra se perdia na linha da luz. Isto surpreendia, porém, ao examinar o vértice de luz em relação às paredes, a pedra aparecia novamente onde a havia colocado o noio. Como todos estavam contemplando o vértice de luz, todos viram chegar o Senhor de Vênus, e a ninguém escapou que sua entrada o produto de um passo. O último passo de uma marcha que ninguém se atrevia a imaginar porque o caminho havia sido realizado. Sim, o Senhor de Vênus chegava caminhando, atravessava o ângulo reto e se situava sobre a pedra, e agora dominava a torre e ilhava aos homens de pedra. O noio se pôs imediatamente de pé e anunciou: Damas e cavalheiros, apresento-vos ao capitão Kiev. Graça e honra, sangue de Tarsis, saudou o Senhor de Vênus, expressando com sua mão direita o Bala Mudra. Salve, vale! Contestaram em coro os homens de pedra. Aquele ser, de clara aparência humana, era na verdade resplandecente. Um halo violáceo se estendia várias polegadas ao seu redor e permitia apreciar os detalhes da indumentária. Esta não podia ser mais simples, pois constava só de 3 prendas. Uma espécie de cota de malha fina, escamada, que lhe cobria a totalidade do corpo, à exceção da cabeça e das mãos. Um par de botas de cano curto e um cinto com fivela octogonal, sobre a que estava gravado um conjunto de signos indecifráveis. As 3 peças haviam sido elaboradas com materiais inimagináveis. Comparado com os homens de pedra, o Senhor de Vênus era um gigante, um tanto mais alto que os Vrunaldinos, que se contava entre os cavaleiros de maior estatura de Castela. Tinha o cabelo loiro, bastante curto, e feições agradáveis no rosto de pele muito pálida. Mas o que mais impressionava, pois lhe outorgava o aspecto de um ser de outro mundo,
ou pertencente a uma raça desconhecida, eram seus olhos carentes de pupila, somente compostos por uma íris de cor verde esmeralda. Esses olhos, desprovidos de expressão humana, testificavam a inquietante evidência de que na história do homem foi esquecido algo que talvez seja inevitável recordar em nossa época. Dr. Arturo Zignagel. Depois da saudação, o capitão Kiev continuou falando, ainda que não movesse os lábios. Todos o ouviam perfeitamente, e ninguém se questionou sobre o prodígio. Os homens de pedra perceberam que com aquele ser não haveria nenhuma classe de diálogo. O Senhor de Vênus veio trazer uma mensagem, e depois de comunicá-la se iria embora. Sangue de Tarsis, trago-vos a saudação de Navutã, o Senhor da Guerra, e também vos trago sua palavra. Prestai atenção, abri bem vossos sentidos, porque a presente oportunidade é única, talvez irrepetível antes da batalha final. Em verdade, tem sido a façanha que vós haveis protagonizado ao contribuir, destruindo os planos do inimigo, o que tenha motivado esta visita. Na morada dos deuses, o Senhor da Guerra e os senhores de Vênus bebem o hidromel com vossos antepassados. Ali, na morada dos deuses, vos haveis garantido um lugar junto aos heróis da raça hiperbórea, e na terra haveis conquistado o direito a existir, ainda em meio à maior ilusão do grande engano. É da vontade de Navutã que vossa casa exista até o dia da batalha final, e que seus membros acompanhem as filas dos deuses, portando o estandarte do Espírito Eterno. Por isso vos é revelada, por meu intermédio, a Tirodinguibur, seu nome esquecido, a chave do mistério do labirinto, para que vosso espírito se reoriente à origem e jamais volte a extraviar-se. Compreendam, senhores de Tarsis, que o homem adormecido somente é consciente de um mundo, de uma terra, de uma história, a qual considera real, mas que o espírito cativo compartilha na ilusão milhares de mundos possíveis, de terras semelhantes, de histórias parecidas. Vós sois homens despertos, mas o homem adormecido vive, sem sabê-lo, em milhões de mundos de uma vez. Sua consciência, em ocasiões, permanece toda a vida referida a um mundo particular, ou, eventualmente, passa de um mundo a outro sem notá-lo. Mas o homem adormecido é incapaz de distinguir um mundo de outro, pois a ilusão é muito intensa e demasiado profunda. Diferente é o ponto de vista do espírito cativo, que subjaz aprisionado na alma do homem adormecido. Para o espírito eterno, qualquer desses mundos pode ser real, pode viver-se como real, mas todos são igualmente ilusórios. Para o espírito, muitos dos homens que creem existir e muitas das coisas que se crê que existem não são reais, são pura ilusão. Para o espírito, somente é real o mundo que ele mesmo afirma como tal. Somente existe o homem no qual ele se manifesta com melhor orientação estratégica. Assim é, senhores de Tarsis. Para o espírito, a realidade depende da orientação estratégica. E o homem desperto só existirá se dispõe de orientação estratégica em relação à origem. Porque é a partir da origem que o espírito vê ao homem desperto e diz: está ali, existit. O que é, pois, a orientação estratégica? Em um dado instante, simultaneamente, certos homens despertam aqui e ali, em algum dos mundos possíveis. É o espírito do homem quem os evoca e a quem eles se dirigem. Cada um desses mundos é real para o homem desperto que o habita e percebe. E desde cada um desses mundos reais, um homem desperto marcha para um posto que seja comum a todos os mundos possíveis, a origem do espírito cativo. Em um lugar está o homem desperto e seu espírito cativo, em outro a origem e o espírito absolutamente livre. O que separa o homem desperto da origem? Uma distância chamada labirinto, que somente pode desvendar-se mediante as vrunas de Navutã. O espírito desperta ao homem adormecido.
O homem desperto adquire a sabedoria hiperbórea. A sabedoria hiperbórea lhe revela as Vrunas de Navutã. E as Vrunas de Navutã constituem a Tirodinguibur, o segredo do labirinto. Com a chave das Vrunas, o homem desperto se orienta no labirinto e encontra a origem, o único verdadeiramente real para o espírito. O tempo necessário para concretizar a orientação se lhe concede a semente de pedra, que a graça da Virgem de Agartha semeia no coração dos que buscam a origem. A orientação deve ser estratégica porque no labirinto o inimigo tentará distorcer seu rumo à origem. Tratará de confundir, de desviar, de deter, vale dizer, de desorientar o homem desperto. E o homem desperto deverá empregar uma estratégia. Para avançar orientado, terá que desenvolver um modo de comportamento que neutralize a ação inimiga e permita chegar concretamente à origem. O labirinto está integrado pelos caminhos da ilusão, que se bifurcam em todos os mundos possíveis. Se a orientação estratégica é débil, a distância entre o homem desperto e a origem pode ser muito extensa, e o tempo que insuma recorre-la analogamente prolongado. Contudo, se a orientação estratégica é forte, o homem desperto pode encontrar-se muito próximo à origem e a libertação espiritual pode ser instantânea. Ocorre assim porque a orientação estratégica e o labirinto são contrárias. Quanto menor a orientação estratégica, tanto mais complexo será o labirinto. A máxima orientação estratégica, a origem patente, dissolve a ilusão do labirinto. Ademais, se o movimento se guia pela orientação estratégica, o tempo e o espaço do labirinto tornam-se relativos. A origem situa-se longe ou próxima, de acordo à atitude estratégica do homem desperto. Então, a realidade do homem desperto é relativa com respeito à realidade absoluta da origem. A realidade do homem desperto depende da orientação estratégica. Vimos que vários homens desperto, cada um em seu mundo real, buscando simultaneamente a origem, cada um com diferente grau de extravio no labirinto, cada um com distinta orientação estratégica. Qual é então o mundo real, se todos são relativamente reais na origem? De todos os mundos possíveis, reais são os mundos que afirma o espírito dos homens despertos. De todos os mundos reais, real é o mundo onde os homens despertos possuam a melhor orientação estratégica e onde sustentam uma estratégia triunfante contra o inimigo do espírito. E a realidade desse mundo a afirma Navutã, o Senhor da Guerra. Os senhores de Vênus de Ktagar, na origem, desvinculados do tempo e do espaço do labirinto, perscrutam permanentemente os milhões de mundos da ilusão, enquanto aguardam que os últimos homens adormecidos retomem a senda do espírito e declarem a guerra essencial às potências da matéria. Eles descobriram vosso mundo, senhores de Tarsis, e o revelaram a Navutã. E o Senhor da Guerra, satisfeito por vossas façanhas, decidiu afirmá-lo como real. Da origem, o grande As distinguiu vosso mundo, dizendo: ali está Existit. O mundo real, dizes, quem não cessam de lutar pela liberdade do Espírito Eterno. Existe, pois, um mundo onde os homens adormecidos são capazes de despertar e enfrentar as potências da matéria. E são bons. Acabam de ganhar uma batalha. Com eles enviarei o grande chefe da raça branca. Contando com a ajuda destes guerreiros sábios e a daqueles heróis que se lhes unam, derrotarão as potências da matéria e porão termo, no princípio, à guerra essencial. Compreendam isto, senhores de Tarsis, e sabereis por que vim e em que consiste a graça que vos tem dispensado Navutã, ao conceder existência real a vosso mundo. Porque assim é, o mundo onde vós viveis e onde o inimigo tenha sido recentemente derrotado, será o mundo real para os senhores de Vênus e para Navutã, o Senhor da Guerra. Neste mundo começará a batalha final, quando o homem se confronte definitivamente com as potências da matéria. E neste mundo, o mundo dos senhores de Tarsis,
Deverão realizar-se todos os que intentam liberar seu espírito eterno e partir à origem: os guerreiros, os heróis, os iniciados hiperbóreos, os verdadeiros gnósticos, os homens de pedra. Ouvi: os que busquem e encontrem o sangue de Tarsis em seu mundo, assentarão o espírito na pedra fria que está na origem, na pedra que se sustenta fora do universo criado e que estará na origem quando o universo criado já não exista. Contrariamente, os que pretendam ignorar o sangue de Tarsis, ou não sejam capazes de encontrá-lo, fundarão seu mundo na ilusão e serão convertidos em lixívia ao final do tempo, quando tudo volta ao uno, ao final de seu dia de manifestação, quando o final será igual ao princípio, e a ilusão se dissolva em nada, e somente exista o uno em sua simples eternidade. Porque só o espírito é eterno. Quem não encontrar seu espírito, morrerá de morte final, ainda que seja imortal. E quem primeiro irá morrer são as almas que mais próximas estão do final, onde se tem aproximado buscando uma quimérica e vã perfeição arquetípica. Aqueles cujas almas evoluem imitando a meta final proposta pelo Deus Criador Uno, os que se enganam identificando o bem com a paz universal e privam a seu espírito da oportunidade de lutar, os que adoram ao Deus Criador Uno e amam o universo material, os que temem a Jeová Satanás e servem as potências da matéria, os que persistem em afirmar que o espírito é criado, querem pô-lo de joelhos frente ao suposto Criador, os que se abrigam sob a pomba de Israel, os que integram a hierarquia da fraternidade branca, os sacerdotes de todos os cultos e os que creem que se pode ser gnóstico e sacerdote simultaneamente. Esses morrerão da morte final. Esses serão reduzidos à lixívia pela vontade de seu Criador. Em síntese, aqueles que participem do pacto cultural viverão na ilusão da alma e morrerão de morte final. E aqueles que recordem o pacto de sangue e encontrem o sangue de Tarsis viverão na realidade do espírito e se eternizarão além da origem. Compreendeis, senhores de Tarsis, o que significa para os demais espíritos cativos a realidade de vosso mundo. Vossa casa contraiu um compromisso com o homem, a quem haveis demonstrado que se pode triunfar sobre o mal, que é possível vencer aos demônios. De agora em diante, vossa missão será acompanhar a história sem entrar na história, porque antes do final vós contribuireis a quebrar a história e dar início à batalha final. Tereis de estar atentos à história e vigiar os movimentos do inimigo na história, para atuar no momento oportuno. Um grande chefe branco virá então a vosso mundo. Ele possuirá o poder de expor a batalha final contra o inimigo do espírito. Será um enviado do Senhor da Guerra e seguirá o caminho assinalado por vós. Desenhareis, construireis e mantereis claro este caminho. E vós empregareis para isso o tempo que for necessário, os séculos que demande a ilusão da história. O grande chefe branco, o Senhor da vontade e do valor absolutos, virá uma vez, 2 vezes, 3 vezes a vosso mundo. A primeira vez quebrará a história, mas se irá, e causará o insensato riso dos demônios. A segunda trará a batalha final, mas se irá, em meio ao rugido de terror dos demônios. A terceira guiará a raça do espírito à origem, mas se irá para sempre, deixando atrás de si o holocausto de fogo em que se consumirão os seguidores do Deus Uno, homens, almas e demônios. Mas aqueles que seguirem ao enviado do Senhor da Guerra serão eternos. Vós tratáveis de cumprir a missão familiar e guardavas a espada sábia. Dar-vos-ei instruções para levar a cabo outra missão, preparar no mundo o advento do enviado do Senhor da Guerra. Eis sua vontade que assim seja. Mas esta missão, vós não podereis realizá-la trabalhando como o fazem hoje. A estratégia exige que se dividam os esforços e que somente uma parte de vós se ocupe de cada coisa. Nós pedimos que vos separeis uma vez mais a penúltima. É preciso que nos preparativos para a vinda do Senhor da Guerra
intervenham unicamente os filhos de Vrunalda de Tarsis. Com esse objetivo, deverão mudar-se desde já às suas terras da Germânia, onde as damas serão a cabeça da estirpe e sustentarão a fixação de sua linhagem germano e catalã. Ali se manterão alerta até a época em que surja um imperador alemão adepto da sabedoria hiperbórea. Ele, em colaboração de outras pessoas que nesse momento se unirão a vós, será quem lançará as bases da futura ordem na qual o enviado receberá a mais alta iniciação. Essa estirpe de Tarsis que honra a sua estará junto ao grande chefe branco quando declarada a guerra total às potências da matéria. Porque a sabedoria hiperbórea de sua estirpe, desse sangue de Tarsis, causará a primeira vinda do enviado do Senhor da Guerra. Os filhos de Valentina de Tarsis, em compensação, terão de regresso à Espanha e assentarem-se permanentemente em Turdes. Ali, se dedicarão a guardar a espada sábia e a cumprir a missão familiar, até a época em que surgirá um homem de pedra que verá na pedra de Vênus o sinal lítico de Kitagar. Tal imagem lhe indicará um caminho que deverá seguir sem vacilar. Tomará então a espada sábia e, acompanhado pelos homens de pedra restantes da linhagem de Valentina, partirá a um país distante e desconhecido, onde será cabeça de uma estirpe nova. Sim, senhores de Tarsis, a esse iniciado se lhe permitirá iniciar a estirpe, transmitindo a herança familiar pela via masculina. Mas, depois dele, sua descendência continuará a tradição iniciática matrilinear, e se comprovará que os homens de pedra procedem ainda dessa via. E essa estirpe de Tarsis, que glória a sua, participará na batalha final, porque a sabedoria hiperbórea dessa estirpe, desse sangue de Tarsis, causará a segunda vinda do enviado do Senhor da Guerra. Por último, vos farei uma advertência. Ao fracassar os planos da fraternidade branca na Europa, há uma parte dos mesmos que também ficou neutralizada, e da qual vós o ignorais. É a que se refere à missão de Quiblon, o grande sacrificador. Ele virá para anunciar a glória e a vitória de Israel com a sinarquia do povo eleito, e irá oferecer 3 povos em holocausto ao Uno. A sinarquia não poderá concretizar-se por ora, devido à vossa resoluta ação, mas é possível que numa época não muito distante, o inimigo envie de todos os modos a Quiblon para forçar a marcha da história. Será então muito difícil detê-lo. Somente poderei tentar um ataque generalizado contra o povo eleito, a cuja raça ele pertencerá. Mas o mais provável é que consiga cumprir sua missão. Mas isso não impedirá que se cumpra o destino da glória da casa de Tarsis. Senhores de Tarsis, eis que foi dito tudo quanto tinha a dizer, e não convém, por motivos estratégicos, agregar mais nada. Reitero-vos a saudação de Navutã e me despeço até a batalha final, ou até que vós coincidais comigo em outro Kairos. Graça e honra, sangue de Tarsis, lhes desejou o Senhor de Vênus, enquanto levantava o braço direito para expressar o Balamudra. Salve, capitão Kiev, responderam os homens de pedra, praticando também o Balamudra, que era a antiga saudação secreta da casa de Tarsis. E é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um dia da carta, mas ainda há muito pela frente. Espero que tenham desfrutado deste episódio, o 50º dia da carta de Belicena Vilca, do livro O Mistério de Belicena Vilca. Lembre-se, existem muitos mistérios envolvendo a criação do mundo e da humanidade. Vamos juntos desvendar esses mistérios. Se você ainda não se inscreveu no canal, não perca essa oportunidade. Inscreva-se agora, pois, como eu disse, ainda há muito pela frente. Aqueles que já são inscritos, seu like, comentário e compartilhamento são essenciais para ajudar a espalhar o desvendar destes mistérios ainda mais longe. Eu sou Lúcifer, Max Lúcifer, o portador da luz, trazendo a luz do conhecimento para libertar espíritos, deuses aprisionados. Até o próximo episódio, guerreiros e guerreiras hiperbóreos.